surge um segundo convite, surge um segundo momento, onde o Senhor, já que foi rejeitado, aqueles pelo qual a festa estava pronta, rejeitou o convite dessa festa. Então ele fala o seguinte: vai agora então pelas cidades, pelos bairros, e chama os pobres, os aleijados, chame os cegos, para eles vão participar. Mas diferente do primeiro convite, que era avisa que está pronto, esse agora é o seguinte: traga-os. Traga-os. O convite é diferente, para pessoas diferentes, e a abordagem também é diferente. Agora essa é um tipo de palavra que já incita um toque físico, já incita um pouco mais de comprometimento. E agora esse servo, ele deixa de ser só o servo e ele passa a ser também um guia. Ele não vai somente anunciar, mas ele agora vai se comprometer de uma maneira diferente com essa festa, com esse banquete. Agora ele vai pegar pelas mãos as pessoas e ele vai trazer, vai levar as pessoas lá. Um dia, um servo que pegou a função de guia, foi até você, pegou na sua mão e te colocou nessa mesa também. Nenhum de nós aqui nasceu com a vontade imensa de seguir a Jesus e fazer tudo certo. Nenhum de nós. Na verdade, esse segundo convite é justamente pra gente. Nós todos éramos uma vez marginais também. Nós estávamos à beirada do palácio, que jamais poderíamos participar dessa mesa. Nós todos éramos marginais, mas alguém um dia, mesmo sendo servo, ele se colocou na posição de guia, pegou na sua mão, te arrastou. Quando você não conseguia enxergar, ele te mostrou o caminho. Se você não sabia andar, ele te catou no colo, mas ele te levou para lá. São os nossos guias. Alguém um dia segurou a nossa mão. Nós somos os marginais. E é por conta dessa galera que um dia foi nosso guia, que hoje nós podemos dizer, de repente, pela esperança ou pela fé, que nós nos assentamos nesse banquete real, mesmo ainda sendo marginais, originalmente marginais. Deus, ele se chama de amor, Deus é amor. E por justamente expressão de amor e de repente pela essa necessidade, não sei se é necessidade, mas por essa vontade de expressar esse amor de alguma forma, parece que ele olha e fala: ainda há lugar, e parece que as coisas começam a serem criadas. Ele expressa esse seu amor através de uma criação, porque ainda há lugar. Ainda há lugar é uma frase que nós deveríamos ter estampados nas nossas igrejas, nas nossas reuniões. Por quê? Porque se ainda há lugar na minha despensa, nenhum dos nossos irmãos deveria passar fome. Se ainda há lugar na minha carteira, nenhum dos nossos irmãos deveriam estar nas nossas reuniões de domingo com o olho cheio d'água, preocupado com a segunda-feira ou em como que ele vai bancar e sustentar sua família pela próxima semana. Se ainda há lugar no meu guarda-roupa, nenhum dos nossos irmãos deveria sentir frio novamente. Se ainda há lugar na minha casa, ninguém dos nossos irmãos deveria nunca mais se sentir sozinho. Se ainda há lugar na nossa vida, a gente deveria viver uma vida que expressa essa comunidade, esse amor, esse amor e misericórdia que não caberia somente na gente, se ainda há lugar. Deu branco. Vamos lá, peraí. Você chama a capela de casa? Sim. E aí eu contribuí. Pô, boa, Serginho. Para você que acompanha a gente no nosso canal, queria convidar você a estar participando com a gente aqui presencialmente. Nosso café da manhã rola aos domingos às 10 horas da manhã, todos os domingos, aqui na Rua Tupi 115, Cidade do Aço. Você vai ser muito bem-vindo, tem uma galera aqui para te receber. E para você que ainda não faz parte de um grupo de conexão, queria convidar você a estar participando também. Eles rolam durante a semana nas casas, vocês vão estar vendo aqui o número embaixo. Entre em contato e descubra qual conexão mais próximo da sua casa. A gente vai discutir assuntos que foram tratados no domingo de uma forma mais próxima, mais íntima, mais pessoal. Eu conto com vocês lá também. Se você chama a capela de casa, eu queria convidar você também a contribuir. Vai estar aparecendo aqui na tela o nosso Pix. Se você puder ajudar, vai ser muito bem-vindo a sua colaboração, a sua contribuição. E é isso. Se inscreve no canal, curte, compartilha com todo mundo que você puder. Fica agora com a mensagem. Pessoal, muito bom dia. Bom dia.
Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam tendo uma boa experiência com a gente aqui hoje. Espero que tenha tomado um bom café da manhã, esteja feliz, esteja sendo um bom domingo. Você que, de repente, chama a capela de casa, né? Ou não. De repente, se você tem a sua fé, ou a sua falta de fé, a sua religião ou a sua falta de religião, independente de onde você esteja, de como você esteja, seja muito bem-vindo. Fica à vontade, você está em casa, você está entre família, entre os irmãos, então fica à vontade. É muito bom ter vocês aqui, espero que vocês... Ai, perdeu a esposa, pô? Espero que vocês se sintam em casa, fiquem à vontade. A gente está iniciando uma nova série, né? A gente, na verdade, vem de um período de algumas outras séries, algumas outras mensagens que a gente falou sobre alguns temas e eu achei bem legal. A gente vem falando de alguns temas bem vida real, né? Bem gente com gente, bem relacionamento. A gente falou sobre Eclesiastes, por exemplo, sobre a vida debaixo do sol, sobre a vaidade, sobre como que é a vida aqui na Terra, né? Como ser humano, vida real mesmo. A gente também passou sobre Salmos, mais uma vez, falando sobre pessoas reais, com problemas reais, dificuldades reais e que pessoas que, mesmo passando pelos seus problemas, pelas suas dificuldades, pelas suas lutas, encontraram em determinado momento ali perceberam Deus nesses momentos e essas pessoas puderam colocar essa sensibilidade de Deus no meio de uma vida real em música, em oração. A gente falou bastante disso em Salmos. A gente veio também, no mês passado, falando bastante sobre ansiedade, sobre comunidade, sobre pessoas, pessoa com pessoa. E é muito legal. Eu fico muito feliz. Pode abaixar um pouquinho só o microfone? Tá meio boom no meu ouvido. Eu, por exemplo, eu fico muito feliz de fazer parte de uma comunidade tão humana, assim, sabe? Tão gente com gente, tão pessoas, tão pessoal, tão comunidade. Eu fico realmente feliz de participar disso tudo, porque eu acredito que seja isso, sabe? O evangelho de pessoas, mesmo que seja, com certeza, claro, o evangelho de Cristo, eu não vejo como o evangelho de Cristo não ser um evangelho de pessoas, um evangelho vida real, um evangelho humano. Parece que é dessa forma que Cristo decidiu, pela sua soberania, realizar o que quiser realizar e fazer o que ele quiser fazer. E eu fico muito feliz de participar dessa comunidade humana, sabe? Mas eu acho que, de repente, a grande questão que nós todos temos, de repente é a nossa pergunta, de repente é a sua pergunta, como colocar Cristo no meio disso tudo, né? A gente vem falando sobre todas essas situações, tudo que a gente enfrenta, e diante de todas as diversidades de tantas coisas que enfrentamos, de que a gente pega no dia a dia, que a gente vive sendo seres humanos, como colocar Cristo nessa equação? Como fazer Cristo, como colocar Cristo nas coisas que a gente vive? É o famoso... De repente, se você tem um pouco mais de tempo de igreja, você já deve ter ouvido falar no que Jesus faria, né? É uma pergunta bem comum ali nesse meio. É exatamente esse meio do caminho que a gente, na nossa vida real, pensa como de repente seria se a gente vivesse como Cristo viveu. O que de repente Jesus faria ou como viver a partir dessa ótica, né? E nesse pensamento, eu lembro que uns meses atrás, inclusive foi daí que a gente pensou na ideia da série, mas... Uns meses atrás, eu estava lendo um momento bem específico em Atos 11, que é quando as pessoas começaram, os cristãos, né, da época se dispersaram. Eles estavam em Jerusalém e eles se dispersaram porque a perseguição começou a pegar muito forte. E aí, Estevão tinha acabado de ser assassinado. Estevão é assassinado, apedrejado no meio de todo mundo, praça pública, e ele morre ali assassinado, e aí a galera tem esse certo receio de não ser pego, de não ser morto e tal, mas ainda assim querendo pregar sobre Cristo, falar sobre Cristo, e eles se espalham, e alguns desses que se espalham por essa perseguição, tem uma galera que vai para Antioquia, uma das cidades que a galera se espalha. Nessa cidade de Antioquia, eles continuam a falar sobre o Cristo, ainda que de repente muito retido, ainda que de repente um pouco cauteloso por conta da perseguição, das mortes que estavam ocorrendo, mas eles continuavam a falar sobre Cristo lá fora da Judéia, fora de Jerusalém, fora daquele lugar que era o lugar safe ali deles viverem ali, meio que a casa, né? Eles saem da cidade, saem dos muros, das fronteiras, e eles, mesmo na Antioquia, eles continuam falando sobre
Cristo. E lá acontece uma parada muito interessante nesse momento, que é de repente algo inédito em Antioquia, porque era uma cidade muito grande, lá era parte do Império Romano, aí tinha Roma, tinha Alexandria e tal, mas essa cidade de repente ela era tipo top 3, grandaça. Então, como toda cidade grande, não era incomum ver várias religiões, vários grupos, vários cultos, vários tipos de rituais diferentes. Não era incomum, não era algo que era perseguido, era comum ter várias religiões, vários grupos. Mas nesse momento acontece algo inédito em Antioquia, algo que de repente não tinha se visto antes, que era quando as pessoas viram os cristãos que saíram da Jerusalém. Na verdade, eles viram os seguidores de Jesus em Antioquia, e eles, junto com o pessoal de Antioquia, os pessoal do Império Romano, e eles, povos diferentes, juntos, conversando sobre o mesmo Cristo, fora da cidade de Jerusalém, pessoas diferentes, de crenças diferentes, de fé diferente, ou falta de fé diferente, vários tipos de pessoas diferentes conversando sobre um mesmo Cristo. Isso era, de repente, um fato inédito. Judeus e não judeus conversando sobre o mesmo Deus, falando sobre Cristo, conversando nas suas diferenças, nas suas diferentes espiritualidades, nas suas diferentes expressões de fé, nas suas diferentes linguagens e costumes de vida, mas falando sobre o mesmo Cristo. E é nesse momento que, por incrível que pareça, está escrito lá em Atos 11, no finalzinho, pela primeira vez, os seguidores de Jesus são chamados de cristãos. Pela primeira vez eles são chamados de cristão nesse momento. E aí, de repente, a gente pega o primeiro ponto sobre o que a gente vai conversar esse mês. Porque, não sei se você consegue perceber isso, mas é muito interessante a gente perceber que é a primeira vez que eles são chamados de cristão, e cristãos, a palavra significa aqueles do Cristo, os de Cristo, ou os Cristos de hoje, né? Os Cristos daquele momento. Eles são reconhecidos como os Cristos daquele tempo quando, por incrível que pareça, no momento onde que eles se desconectam da religião. Quando eles saem da religião judaica, quando eles saem daquela tradição, eles saem do meio Jerusalém, do meio crente, eles saem daquela religião, eles saem de tudo, vão para outros lugares, e enquanto eles estão misturados com todo mundo, de tudo quanto é tipo de fé e espiritualidade diferente, ali, pela primeira vez, eles são confundidos com Cristo. São chamados de cristão, aqueles do Cristo, aqueles que se parecem, aqueles que falam igual, aqueles que agem igual, aqueles que se comportam igual, aqueles que têm a mesma fala. Cristão é justamente isso, aqueles que são levemente confundidos com o próprio Cristo. E é muito interessante que depois de tudo que eles viveram, eles são confundidos com Cristo logo quando eles estão fora de Jerusalém, desconectados da religião e misturados com um monte de tipo de gente. Isso de repente seja o ponto forte da parada, onde deixa de ser uma religião judaica e agora passa a ser um novo tipo de comunidade. A religião judaica não é mais parte daqueles que eram chamados de cristãos. E eles não se chamaram de cristãos. As pessoas perceberam, se confundiram, perceberam quem são esses igual a Cristo, quem são esses cristãos. E aí a gente chega nesse ponto onde que os judeus e os não judeus, os religiosos ou não, quando se desconectam disso, quando se misturam no meio do caminho, eles são confundidos com Cristo justamente por estarem no meio de todo mundo. Assim como Jesus fazia, assim como Jesus ele se assentava um dia com uma importante pessoa do governo, e no outro dia com o pobre na rua, ele se assentava na calçada, e no outro dia num bar com a galera bebendo, e no outro dia com outra galera festejando, e no outro dia mais uma vez com o cara do governo. Ele se misturava com todo mundo. E a partir desse momento, a partir desse pensamento, sabe, se de repente não seja a realidade de todos ou o desejo de todos, mas se nós somos cristãos, se nós nos consideramos cristãos, nós deveríamos ser aqueles que são confundidos com Cristo. Nós deveríamos ser aqueles, os Cristos de hoje. Nós deveríamos agir como Cristo, pensar como Cristo, falar como Cristo, a ponto de sermos confundidos com Ele. Sermos confundidos com Ele. É como se Cristo continuasse vivendo através
pés e mãos de pessoas através do mundo de hoje. Como que isso é possível? Mais uma vez, de repente, essa seja a nossa questão. A nossa grande questão, as nossas dúvidas. Como colocar Cristo no nosso cotidiano hoje? Como viver uma vida a partir dessa visão de mundo de Cristo, a ponto de sermos confundidos ao falar, ao agir, ao andar? Como viver uma vida? Pelas lentes do Nazareno. Como viver uma vida a partir dessa ótica, pelas lentes do Nazareno. E esse é o pensamento que nos levou para iniciar essa série no mês de outubro. E durante esses domingos de outubro, a gente vai conversar sobre isso, sobre vários pontos, sobre várias coisas que pela ótica de Cristo parece que de repente a gente perdeu um pouco o foco, a gente perdeu um pouco a direção, a gente perdeu a lente, a gente precisa de entender o que fazer ou como viver pelas lentes do Nazareno. E assim nós vamos conversar durante esse mês. E em um momento bem específico, a gente não vai entrar sobre esse detalhe de Antioquia, Atos, nem nada do tipo, mas em um momento bem específico, justamente eu acho que é o primeiro passo para essa conversa, é quando a gente entende, então, afinal de contas, já que foram confundidos com Cristo fora da igreja, fora da religião, já que foram confundidos com Cristo quando estavam misturados, para quem, afinal de contas, Jesus veio? Para quem ele se apresenta? Quem ele realmente veio para alcançar? Para quem Jesus veio? Né? Se eles estavam ali, de repente, sendo conhecidos como Cristo, quando realmente eles saíram de um sistema que já era conhecido por todo mundo, e a gente às vezes perde o feeling, a gente perde a noção de realmente para quem Jesus veio. Quem são esses fora de Jerusalém? Quem são esses além dos muros? Quem são esses que, ao nos misturarmos, nós somos confundidos com Cristo? Teve um determinado momento que Cristo, o próprio Cristo, ele nos ensina sobre isso. Teve um momento em que ele para e ele percebe essa falta de foco, essa perda de direção, e ele começa a ensinar a algumas pessoas. Ele senta numa mesa com o pessoal e ele explica um pouco sobre isso. E eu acho que esse é um bom primeiro passo para a gente entender como viver as lentes do Nazareno. É quando a gente entende sobre esse ensinamento específico que está aí em Lucas 14. Caso você tenha uma Bíblia, caso você queira acompanhar, se você quiser e não tiver uma Bíblia, tem umas que rolam aí na mesinha no meio do caminho, pode ficar à vontade. Essa aí é para você mesmo. Ou se você não quiser também, não tem problema, a gente vai passar, eu vou falar eventualmente. Então, vida que segue. Lucas 14, ele narra essa história sobre, afinal de contas, para quem Jesus veio. Quem são esses de fora que se misturam, que a gente deveria se misturar ou não? Que tipo de, pelas lentes de Cristo, quem são as pessoas que nós deveríamos nos apresentar? Quem são aqueles que Cristo deveria alcançar? E uma vez que Cristo vive através de nós e nós somos os cristãos, nós também deveríamos alcançar ou nos apresentar. E isso está escrito aí em Lucas 14, a gente vai ler a partir do versículo 16, que está escrito o seguinte: um certo homem fez uma grande ceia, um grande banquete, um grande jantar. E ele convidou a muitas pessoas. Então, na hora da ceia, ele mandou o seu servo ir até os convidados e dizer o seguinte: avise para eles, diga para eles que está tudo pronto, que o jantar está pronto, o banquete está pronto, e avise eles que o banquete está na mesa para eles virem. E aí a história rapidamente joga, já no primeiro momento ela já começa a criar contornos diferentes, que é quando Jesus está contando uma história, ou para quem de repente é mais familiarizado, uma parábola, né? Uma história, uma ilustração, para tentar mostrar alguma coisa, para tentar ensinar alguma coisa, mas ele então conta uma história sobre esse senhor, uma pessoa qualquer, não era uma pessoa real, era uma história, somente um conto para que ele quisesse passar alguma coisa. E ele diz que havia uma pessoa que fez um grande banquete, fez uma grande festa e convidou a muitos. A gente, nesse momento, pela cultura, pelo momento, pela época, provavelmente essa pessoa era alguém real, era uma realeza. Ninguém dava uma festa desse tamanho, convidava todo mundo, se não fosse, de repente, um rei, de repente, um senhor, uma pessoa de muita posição, de muita influência, que fez um grande banquete e convidou muitas pessoas. Então, a gente começa já com essa visão de história, né? Jesus começa a contar. Tem um cara de muita influência, de repente um rei, de repente alguém de uma realeza, de repente um palácio, não sei, mas ele convida muitos para a sua festa. E ele pede para o seu servo, vai lá e fala para a galera:
ó, tá pronto o banquete, pode vir que a gente vai festejar agora. E aí ele continua no versículo 17, versículo 18, na verdade, ele começa a falar o seguinte: então o servo começou a convidar todo mundo, porém a galera começou a recusar. Todo mundo começou a recusar, ninguém mais queria ir. Um falou o seguinte: comprei um campo, preciso de ir lá vistoriar, porque eu comprei, tem que ir lá ver como é que tá tudo certinho, então eu não vou poder ir para a festa. O outro diz o seguinte: comprei uma junta de boi, comprei 5 juntas de boi, e eu preciso de testar essa parada, né? Era um equipamento que eles tinham na época de colheita e tal, era o boi, a parada, então eu preciso de testar esse negócio, preciso de ver se é bom, então não vai conseguir. Um tanto quanto estranho, né? Um banquete, uma festa à noite, e alguém indo testar boi e ver campo que comprou, mesmo sem luz. Mas enfim, desculpas, e após desculpas, ninguém foi. O terceiro falou o quê? Não posso. No versículo 20, que eu casei. E você sabe como é que é, né? Você casa é um problema sério, né? A dona tá falando, não pode ir, já fiz muita cagada na vida, ela não tinha selfie, né, para provar que ele estava na festa, então ele falou assim, não tem como ir, casei. Um tanto também quanto estranho, porque na época as noivas usavam as suas roupas da festa por um ano inteiro, e em todas as festas, porque ela queria mostrar para todo mundo que tinha casado, queria participar, e agora alguém que estava em festa não queria ir para a festa, um tanto quanto estranho, mas fazer o quê? Ninguém quis ir para a festa, ninguém quis fazer nada, e então esse servo volta, que aí já é o versículo 21, e ele volta, o servo, e fala para o seu senhor sobre essas coisas, sobre que todo mundo rejeitou o convite. Todo mundo rejeitou, ninguém quis vir, ninguém quis participar da sua mesa. Então, esse servo, ou na verdade, esse rei, ou essa majestade, ou em algumas versões, esse pai de família, ou sei lá como é que seja, essa pessoa, dono da festa, ele então fica indignado, que a palavra está escrita aí, fica bolado, ele fica indignado, ele fala o seguinte: olha só, volta para a cidade agora, mas dessa vez você vai pelas ruas, pelos bairros, e tragam com você os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Surge um segundo convite, surge um segundo momento, onde o Senhor, já que foi rejeitado, aqueles pelo qual a festa estava pronta, rejeitou o convite dessa festa. Então ele fala o seguinte: vai agora então pelas cidades, pelos bairros, e chama os pobres, os aleijados, chame os cegos, para eles vão participar. Mas diferente do primeiro convite, que era avisa que está pronto, esse agora é o seguinte: traga-os. Traga-os. O convite é diferente, para pessoas diferentes, e a abordagem também é diferente. Agora essa pessoa essa é um tipo de palavra que já incita um toque físico, já incita um pouco mais de comprometimento. E agora esse servo, ele deixa de ser só o servo e ele passa a ser também um guia. Ele não vai somente anunciar, mas ele agora vai se comprometer de uma maneira diferente com essa festa, com esse banquete. Agora ele vai pegar pelas mãos as pessoas e ele vai trazer, vai levar as pessoas lá. E por quê? Porque a gente está falando sobre isso, sobre esse segundo convite é para quem ficava às margens desse palácio, dessa casa. Ficava às margens, às marginais. Era um convite aos marginais. Era um convite aos esquecidos. Era um convite aos pobres. E se você chegasse, de repente, só anunciasse para o pobre, tem uma festa no palácio, é o que a gente normalmente também fala, né? Tem nem roupa para ir. Tem nem roupa para ir. Eu sou pobre, eu não tenho como é que eu vou sentar no palácio? Tá doido? E por isso exigia agora um comprometimento diferente. Não era só para avisar. Faça questão, pegue pela mão. Se não tem roupa para ir, vista ele. Se ele é cego, mas eu sou cego, eu não consigo achar o palácio. Nunca andei pelos corredores do palácio, nunca tateei esse negócio, nunca encostei. Como que eu chegaria lá? Se esse é o problema, guie-os, pegue pelas mãos, leve ele pelos corredores e senta esse cara na mesa. Traga-os. Coloca a sua mão, puxa esse cara para lá. Eu sou aleijado, brother. Pega no colo, arrasta, bota no ombro, dá o seu jeito. Traga essas pessoas, disse o Senhor. Não é mais só para anunciar, pegue pela mão. E agora esse servo, ele toma também essa função de guia. O nível de comprometimento é diferente. Agora ele precisa de pegar na mão desses pobres, desses cegos, desses aleijados, pessoas que jamais se assentariam nesse banquete de uma festa real. Os marginais, eles deveriam pegar na mão dos marginais e levá-los a esse banquete. Mas eu acho que um parêntese rápido sobre esse momento é justamente
é justamente que nessa leitura, muitos, de repente, quase todos de nós, vamos ler falando o seguinte: pô, verdade, eu deveria pegar na mão, deveria trazer as pessoas para o banquete, mas um passo para trás, um passo para trás. Porque, na verdade, os marginais que são convidados e arrastados pela mão, não foram arrastados por mim. Quem entre nós, de repente, um dia acordou no seu castelo do palácio e falou o seguinte: vou seguir a Cristo hoje, vou dedicar a minha vida? Ninguém. Um dia, um servo que pegou a função de guia, foi até você, pegou na sua mão e te colocou nessa mesa também. Nenhum de nós aqui nasceu com a vontade imensa de seguir a Jesus e fazer tudo certo. Nenhum de nós. Na verdade, esse segundo convite é justamente para a gente. Nós todos éramos uma vez marginais também. Nós estávamos à beirada do palácio, que jamais poderíamos participar dessa mesa. Nós todos éramos marginais, mas alguém um dia, mesmo sendo servo, ele se colocou na posição de guia, pegou na sua mão, te arrastou. Quando você não conseguia enxergar, ele te mostrou o caminho. Se você não sabia andar, ele te catou no colo, mas ele te levou para lá. São os nossos guias. Alguém um dia segurou a nossa mão. Nós somos os marginais. E é por conta dessa galera que um dia foi nosso guia, que hoje nós podemos dizer, de repente, pela esperança ou pela fé, que nós nos assentamos nesse banquete real, mesmo ainda sendo marginais, originalmente marginais. Pessoas que não mereciam, pessoas que jamais estariam em um palácio, pessoas que jamais estariam em uma mesa com uma realeza, pessoas não merecedoras. Essas pessoas somos nós. Nós somos os marginais que fomos encontrados. É por conta dessa misericórdia e desse convite do rei que se estendeu aos marginais, é por conta disso que nós nos encontramos no palácio, nós nos encontramos na mesa do rei. É por conta disso. A gente costuma se colocar na função do servo de guia, mas é uma certa, sabe, presunção. Porque na verdade nós somos os marginais dessa história. Nós somos marginais. Nós somos os à beirada. Nós somos os que não deveriam estar lá, mas por misericórdia, por graça, a gente foi encontrado por alguém que colocou esses marginais todos nessa mesa. A cara do Johnny de marginal. Tornozeleira aí, tô usando. Nós somos os convidados, a gente também não merecia, a gente também é os de fora. E aí, então, uma vez convidado, essa galera, nós, agora, uma vez encontrados, a gente agora se alegra, agora a gente entende que a gente jamais poderia sentar nessa mesa, mas por algum motivo o rei chamou e eu sentei. E eu continuo sendo aquele mesmo cara sujo, pecador e ridículo de sempre. Mas agora eu tô na mesa. Alguém me chamou para a mesa. E aí, então, esse servo retorna. No versículo 22. E ele fala o seguinte para o seu senhor: Senhor, está feito como você pediu. Fiz o que você pediu, trouxe os marginais, trouxe essa galera de tudo quanto é tipo, e ele está na mesa. Porém, como é que ele termina o versículo 22? Mas ainda há lugar. Mas ainda há lugar. E de repente isso seja o maior escândalo que já aconteceu na Bíblia, um dos maiores, mas ainda há lugar, é uma frase que carrega tanto poder nas suas camadas. Ainda há lugar. Não é porque somos poucos, mas é porque a mesa é muito grande. Ainda há lugar não é porque a gente se apertou na mesa, não. É porque o banquete é muito farto. É porque esse rei preparou uma mesa muito grande. Parece que essa mesa sempre vai ser maior do que a quantidade de pessoas que poderiam se assentar nela. É uma mesa muito grande, preparada para pessoas que, de repente, parece que jamais vai conseguir realmente preencher todos os lugares. Ainda há lugar. Uma frase muito poderosa. Uma frase que parece, um dia eu ouvi um pastor falando que parece que por essa frase que o universo se fez. Parece que Deus, no início de tudo, quando ele era só Deus e ele mesmo sendo todo-poderoso, mesmo sendo suficiente nele mesmo não precisando de mais nada, de repente parece que Deus olha para o seu redor e fala: ainda há lugar, ainda há lugar. Porque existe Deus ele se chama de amor, Deus é amor.
E por justamente expressão de amor e de repente pela essa necessidade, não sei se é necessidade, mas por essa vontade de expressar esse amor de alguma forma, parece que ele olha e fala, ainda há lugar. E parece que as coisas começam a serem criadas. Ele expressa esse seu amor através de uma criação, porque ainda há lugar. Ainda há lugar é uma frase que nós deveríamos ter estampados nas nossas igrejas, nas nossas reuniões. Por quê? Porque se ainda há lugar na minha despensa, nenhum dos nossos irmãos deveria passar fome. Se ainda há lugar na minha carteira, nenhum dos nossos irmãos deveriam estar nas nossas reuniões de domingo com o olho cheio d'água, preocupado com a segunda-feira ou em como que ele vai bancar e sustentar sua família pela próxima semana. Se ainda há lugar no meu guarda-roupa, nenhum dos nossos irmãos deveria sentir frio novamente. Se ainda há lugar na minha casa, ninguém dos nossos irmãos deveria nunca mais se sentir sozinho. Se ainda há lugar na nossa vida, a gente deveria viver uma vida que expressa essa comunidade, esse amor, esse amor e misericórdia que não caberia somente na gente, se ainda há lugar. Mas parece que com Cristo ainda há lugar, ainda há lugar. E essa frase é excepcional. Se ainda existe lugar, se ainda tem lugar nessa mesa, de repente ainda cabe mais convite. E é justamente isso que acontece. Quando ele continua no seu convite e ele diz o seguinte, trouxe a galera, trouxe os marginais, está todo mundo aqui, todo mundo que não merecia, todo mundo sujo, pecador, da forma que estava mesmo, doido, mas ainda há lugar. Ainda há lugar nesse bolo, sabe? É essa mentalidade que fizeram com que as pessoas fossem confundidas com Cristo no meio do bolo de gente diferente, cada um de uma forma diferente, porque ainda tinha lugar na mesa, ainda tem lugar. E o servo falou, ainda tem lugar. Então, por ainda ter lugar, esse Senhor, no versículo 23, ele fala o seguinte para o seu servo. Saia pelos caminhos e valados e force-os a entrar. Para quê? Para que a minha casa esteja cheia. Porque ainda tinha lugar. E se ainda tem lugar, esse Senhor diz o seguinte, força, vai pelos caminhos e valados. Eu acho que a essa altura do campeonato, a gente não precisa de dizer que essa ceia e esse Senhor é uma ilustração sobre Deus e a sua comunidade, a sua família. Que é uma ilustração que Cristo, ao contar essa parábola, essa história, estava falando uma ilustração sobre Deus e aqueles que são seus, sobre o Pai e os seus filhos. E nesse momento ele fala o seguinte, se ainda há lugar para pessoas serem meus filhos, para que as pessoas participem da minha comunidade, da minha igreja, do meu ajuntamento, agora o servo tem uma terceira missão, porque agora tem um terceiro convite. E aí o terceiro convite é o seguinte, vá pelos caminhos e valados. Esse terceiro convite é muito doido, porque valados aí significa, vem de vala, mas não só da vala, é os limitadores do território. É aquilo que limita um terreno, uma cidade. Nesse caso, os valados aí, pelos valados, significa que está falando sobre os muros. Na época, né, da cidade, do local, havia um muro que cercava essa cidade e haviam pessoas que moravam além dos muros, do lado de fora da cidade. Por quê? Porque eram pessoas tão sujas, tão pecaminosas, tão diferentes de nós, que eles não eram aceitos nem nas nossas ruas, para andar na rua junto comigo. Eles eram totalmente separados e excluídos da nossa comunidade, da nossa sociedade. E aí o terceiro convite é para esses. Vá pelas ruas, pelos valados, mas mais uma vez a abordagem muda. Não somente avisa, não somente pega pela mão, mas agora force-os a entrar, obrigue-os a entrar. Vai pelos valados. Por quê? Nesse caso, nem segurar para a mão de repente ia fazer alguma coisa. Porque quem morava para fora dos muros eram os bandidos, as prostitutas, os leprosos, era tipo os periculosos, os sujos, aqueles que a gente não aguenta respirar o mesmo ar dessas pessoas. Os que estão pro lado de fora dos nossos muros são aqueles que nós, enquanto pessoas,
enquanto igreja, decidimos jogar para fora dos nossos muros porque é impossível, é vergonhoso viver junto. E a gente decidiu, por nós mesmos, afastar pessoas para fora dos nossos muros, para não ficarem nas mesmas ruas ou mesmas casas que a gente, porque eu não consigo conviver com esse tipo de gente periculosa, esse tipo de gente que são tão outros que eu não consigo andar na mesma calçada que você. Sabe? Essa galera, os de fora do muro, são a galera de espiritualidade diferente. São a galera que tem religiões diferentes. São a galera que tem uma expressão de espiritualidade ou um ritual diferente do seu. Porque se você realmente parar para ver na pé da letra, muito do que você faz, muito do que eu faço, muito do que é ritual também. A diferença é rituais de um jeito, rituais de outro. Mas o que ritual que é diferente do meu ritual, ele vai ser para fora do muro. Não consigo conviver com você. Pessoas de religiões diferentes, pessoas de expressão de espiritualidade diferente, pessoas de cores diferentes, pessoas de classes sociais diferentes. Não consigo andar ou conviver com todo tipo de pessoa, então eu coloco para fora do meu mundo. Pessoas de escolhas diferentes, pessoas de opções sexuais diferentes. Essas pessoas para fora do muro de repente, aquela pessoa que você conhece, aquela adolescente que engravidou na adolescência e a família expulsa de casa e agora ela precisa de ser uma mãe, uma mulher, uma adulta, trabalhar, tudo isso junto porque ela foi abandonada pela família, porque ela de repente escorregou e fez um erro e engravidou na adolescência e agora ela está expulsa da família e é impossível, é vergonhoso pra gente viver com esse tipo de gente, com esse tipo de erro. Bota para fora do muro, deixa para lá de fora. Né? É aquele parente que de repente é homossexual, decidiu ser, mas para mim fere a minha imagem, não consigo, é vergonhoso, e nunca está na reunião de família. Por que não está na reunião de família? Porque eu tenho vergonha, ele está para o lado de fora do muro, não está no meu meio. Esse tipo de pessoa é a galera do terceiro convite, a qual o mestre fala o seguinte: vá pelos caminhos e valados, vai para aquelas pessoas que nós tiramos do meio da nossa sociedade, por pessoas serem diferentes de mim, e force-os a entrar. Não vai convidar, não vai chegar, não, force-os. Force-os a entrar na minha festa. Force-os a chegar na minha festa. Force as pessoas a fazerem parte dessa mesa. Porque no final das contas, mano, tem uma história, tem uma parte muito interessante nessa história. Tem um pensamento interessante nessa história que é a mesa tem dono, o palácio tem dono, a festa tem dono, o banquete tem dono. E não somos nós. Nós somos marginais igual o bandido. Mas é difícil de aceitar, porque bandido bom, terrível. Essa é a mentalidade. Essa é a mentalidade. É difícil de sentar na mesa comigo se não pensa igual a mim, se não tem a mesma vida que eu. Mas, brother, eu vou te falar uma parada. Essa mesa não é sua. Você é tão bandido quanto o outro bandido. Você é tão miserável e marginal como qualquer outro. Como a mim também. É daí que eu saí, pô. Foi daí que eu fui encontrado. Foi quando eu era marginal na beirada do palácio que alguém pegou na minha mão e me levou pra lá. Eu sou tão bandido quanto todo mundo. Eu sou tão não merecedor e marginal como todo mundo, como todo esse resto, como os que estavam na beirada do palácio, como os que estavam fora do muro. Sou tão ruim quanto todos eles. Eu participo da mesa por misericórdia de um Senhor que me convidou e fez um servo virar guia e me pegar pela mão. Não pelo meu mérito. Essa mesa não é minha, brother. Essa mesa é desse Senhor. E esse Senhor, mais uma vez, não é dificuldade para ninguém entender que a gente está falando sobre Deus e sobre os seus filhos. Esse Pai é quem escolhe quem é filho. É o Pai que escolhe quem é filho. E nós, como pessoas que sentam a essa mesa, como marginais que foram um dia escolhidos como filhos, nós temos um dever só. Um dever, um objetivo. E esse objetivo é para todos os que o Pai chama de filho, nós deveríamos tratá-los como irmão. Ponto. Não é você que escolhe quem senta na mesa. É o dono da mesa. E o Pai escolhe os seus filhos. E a partir do momento que o Pai escolhe quem é filho, é o meu dever tratá-los como irmão, como parte da minha família. É o meu dever tratá-los como irmão. E quem são esses que Deus chama de filho? Quem são esses que o Pai chama de filho? Segundo João, para todos os que nele crê, receberão o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos
os que nele creem. E mais uma vez, para a gente não ter confusão, para todos os que neles creem, receberão o poder de serem chamados filhos de Deus. E se o Pai escolheu como filho, nosso dever é chamar eles e os tratar como irmãos. E o sermos filhos de Deus não é só um presente, é um poder. Ser filho de Deus é algo que deveria não ser passivo, não ser algo para ser consumido, mas é algo para ser exercido. Ser filho de Deus é um poder ativo de nos tornarmos de servos, nos tornarmos guias, segurarmos nas mãos dos valados e os fazerem, forçá-los a participar da nossa comunidade como irmãos. Como irmãos. Essa história de Lucas 14, ela começa de uma forma muito interessante. A gente foi direto para o ponto desse banquete, mas se você olhar o começo, no versículo 1 do capítulo 14, o que motivou, de repente, Jesus a ensinar essa parada foi o seguinte, versículo 1. Aconteceu num sábado que Jesus entrou na casa de um dos principais dos fariseus, a galera chique, alto calão, galera rica, tal, pá. Ele senta na mesa, mas antes dele passar pela mesa, o que tem do lado dele? Eis que estava ali diante dele um homem hidrópico. É uma doença de líquido para os músculos, que a pessoa incha. É o edema, né, que chamamos hoje. É um maluco muito necessitado às margens dessa mesa que ele ia sentar. E Jesus para e fala o seguinte: vamos nos assentar à mesa, fazer uma ceia, comermos entre os principais. E o brother destruído aqui do lado, edema, o cara doente. Mas era sábado, problemaço. Sábado não podia curar, não podia fazer nada, porque era lei. E aí Jesus pergunta, mas será que é lícito curar no sábado? Será que não deve fazer alguma coisa que é boa porque a lei fala que não é boa? Será que a gente não deve fazer alguma coisa porque de repente alguém vai olhar e achar que, mas se fizer alguém vai achar... Será que não é lícito fazer o bem só porque é o sábado? E é interessante porque conforme ele ia perguntando, a gente vê nos versículos que eles, porém, calaram-se. Porque é óbvio, mano. Porque é óbvio. Como é que não... Que dia que seria o dia feito para não fazer o bem, para não ajudar quem precisa? Então eu não vou curar o brother, eu vou deixar o maluco ali. É para ele se ferrar enquanto a gente come. Quem que vai falar que sim? Ninguém, pô. É uma coisa meio óbvia, mas eles ficaram quietos. Por quê? Porque era sábado. Mas, graças a Deus, que bom que o compromisso de Cristo não era com a lei. Que bom que o compromisso de Cristo não era com a religião. Que bom que o compromisso de Cristo não era com a tradição. Que bom que o compromisso de Cristo não era com o que ele achava que os outros iam pensar. Que bom que o compromisso de Cristo era com a vida. Sempre foi com a vida. O compromisso de Cristo era com pessoas, era com a vida. E aí ele vai naquele cara, entende, recebe a sua dor, ele percebe aquele valado que não era bem-vindo, aquele marginal à beirada da mesa, e ele atende aquela dor, ele cura aquele cara. E é muito interessante porque é exatamente dessa forma que nós também fomos alcançados. Nos nossos pecados, nas nossas sujeiras, nos nossos monstros na cabeça, nas nossas lutas, no meio de tudo que a gente vive, é ali também, é ali que nós fomos encontrados, sendo marginais também. E diferente ou igual, né, agora desse homem que estava sentado no chão, nós agora estamos na mesa e não mais no chão. Não estamos mais no chão, largados. Graças a Deus que o compromisso de Cristo sempre foi pela vida, sempre foi com a vida e nunca foi com a religião, com a tradição. Então parece para mim, que ser cristão ou viver pelas lentes do Nazareno, viver a partir de uma visão de mundo de Cristo, parece que o nosso compromisso também deveria ser com a vida, antes da lei, antes da religião, antes da tradição. O nosso compromisso deveria ser com vidas também. É quando a gente percebe que a gente também não era para estar nessa mesa, mano. Nenhum de nós deveríamos estar nessa mesa. Nenhum de nós somos limpos o suficiente. Todos nós somos ou éramos uma vez marginais nessa história. Nenhum de nós era para estar na mesa. Então, parece que por essa história que Cristo conta,
parece que viver pelas lentes do Nazareno é se desconectar mesmo, assim como o pessoal lá de Atos, que a gente começou falando, se desconecta dessa religião, se desconecta desse meio, se desconecta, se mistura com pessoas, se mistura com vida, se preocupa com pessoas, se preocupa com amar, e entender que na mesa do Pai ainda há lugar. Nessa mesa ainda há lugar. E não é o meu papel dizer quem participa da mesa. Meu papel, o meu compromisso deve ser com a vida. Meu compromisso deve ser chamar de irmão todo mundo que o Pai chama de filho. Então, pelas lentes do Nazareno, parece que como cristão, se eu quero que Cristo seja uma vida através de mim, eu também deveria pensar igual, enxergar igual, viver igual. Espero que essa ideia tenha despertado alguma coisa em você. Espero que a partir disso surjam novas histórias, novas conversas nas conexões, que a gente se aprofunde em conhecimento, se aprofunde em falar sobre isso, em concordar ou discordar ou botar o seu ponto de vista. Você está em casa e discordar também é parte de sermos irmãos. E eu espero que essa mensagem tenha, independente de local que você está, ou de como você é, ou de quem você seja, eu espero que pelo menos enquanto pessoas, enquanto irmãos, enquanto família, a gente tenha crescido essa manhã. Eu espero que essa mensagem tenha te alcançado. Tenha um bom domingo, tenha uma boa semana e espero vocês aqui no domingo que vem. No domingo que vem a gente vai falar um pouco sobre o culto, sobre o que é o culto, então, pelas lentes do Nazareno. Espero vocês aqui para o segundo episódio da série e boa semana, valeu, vejo vocês, até mais.